É isso. Então, nas boas-vindas e alinhamento do mês aqui, eu acabei percebendo que muitas pessoas que entraram ali no nosso evento, né, são pessoas que eu não conhecia aqueles e-mails, então são pessoas de fora, pode ter sido indicada, né? Mas para a gente lembrar de novo, né, um pouquinho sobre o que é a Kumbuka Dev, que é a organização que eu e a Camila a gente fez, criando para focar em inclusão e ascensão dos grupos minoritários em tecnologia, né? A Laís é maravilhosa, já tem os links ali, tem o nosso site, e os nossos valores sempre vão incluir, não importa qual ação a gente esteja fazendo no momento, inclusão, diversidade, apoio e colaboração, compartilhamento de conhecimento e experiência real por meio de projetos open source, tá? Se vocês querem conhecer um pouco mais sobre a nossa organização, querem saber o que a gente faz, o que a gente está aprontando, eu indico muito que vocês entrem ali no site. E lá na parte de baixo vai ter um formulário, então coloca lá o seu e-mail, assina o nosso site, porque daí sempre que a gente tiver uma novidade, a gente já está passando para vocês ali também, nos e-mails. Antes de mais nada, criei também um guia de convivência, né, para a gente garantir que esse seja um ambiente seguro, respeitoso, acolhedor para todas as pessoas. E aí a gente quer seguir alguns princípios que são fundamentais para a gente. Então, respeitar todas as pessoas e as vivências, evitar interrupções, dar espaço para que todas as vozes sejam ouvidas, praticar a escuta ativa e contribuir sempre de forma positiva, né? E aqui a gente assume que todo mundo está aprendendo, então a gente precisa ser paciente e colaborativo. Aqui na Kumbuka Dev a gente não tolera nenhum tipo de discriminação, preconceito ou alguma atitude excludente, tá? Então, por favor, sejam legais. E aí, para explicar um pouquinho, né, sobre o que é esse Alô Comunidade, o que saiu da cabeça dessa menina, que do nada ela foi lá e pensou, meu Deus, vou juntar um monte de gente para bater papo e conversar sempre uma vez no mês. E foi isso mesmo, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Ano passado a gente teve uma ação que foi muito legal, que a gente tem até o Rodrigo que está aqui participando. Ele foi uma das pessoas mentoradas, né, do nosso ciclo de mentorias. A gente pretende fazer ele mais vezes no ano, que são mentorias gratuitas para as pessoas em grupos minoritários, né, que querem ingressar, por enquanto ingressar, mas também ascender na área de TI. E ano passado a gente fez assim uma loucura, depois de um evento, juntamos uma galera muito massa de pessoas mentoras que já trabalham na área, e aí ali a gente fez, né, as mentorias, então rolou quase 2 meses de mentorias assim, pessoais, então de 1 para 1, né? Foi super legal, foi uma troca enriquecedora tanto para as pessoas mentoras quanto as mentoradas, e para a gente também aqui na Kumbuka deu um novo senso de, poxa, o que a gente pode fazer, tanto para ajudar as pessoas, quanto também para conectar essas pessoas que são de diversos níveis, que nem sempre a pessoa iniciante vai ter um contato com uma pessoa de um nível mais avançado e tudo mais, né? E aí surgiu essa ideia de ter o Alô Comunidade, que a gente tendo ou não essas mentorias, ter pelo menos um encontro todo mês para conectar essas pessoas. Então, a gente vai trocar sobre carreira, desafio, oportunidade. Se a gente tiver também alguma oportunidade que apareça diretamente para a gente, né? A gente também vai divulgar aqui nesse espaço, trazer pessoas para falar sobre experiências reais ali na comunidade, algumas dicas sobre o mercado de trabalho, enfim, se vocês quiserem tirar dúvidas, mas é justamente para acontecer como uma conversa, sabe? A gente se juntou aqui, poxa, vamos conversar e vamos trocar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo, né? E também, se vocês quiserem apresentar algum projeto, enfim, utilizar o nosso espaço para e treinando, né? É um espaço seguro, inclusive, para você poder fazer isso, até para a gente poder te ajudar. Às vezes tem uma entrevista de emprego, precisa fazer um tipo de teste, queria ver como é que funciona, vocês têm algumas dicas, tem alguma coisa? Então, a gente sempre vai estar trazendo esse encontro para também poder apoiar e conhecer um pouco mais da comunidade. E assim surgiu o Alô Comunidade, né? Que são esses encontros mensais. Sempre vão ser na quarta-feira, tá? Já defini.
Não sei se vai ser início do mês ou fim do mês, mas vão ser sempre quarta-feira e ao meio-dia, tá? Maria, por que esse horário nada a ver e tal? Ao meio-dia, mas é porque eu fiquei pensando, porque pode ter pessoas que já estão empregadas, então esse horário do meio-dia é o horário ali da marmitinha, então pode sentar, pode vir, jogar as dúvidas, comer a marmita, falar um pouco, e é um horário que às vezes é um horário de descanso, né? E para quem não está trabalhando também é uma oportunidade de, quem sabe, ali, meio-dia, no horário do almoço, conhecer um pouco mais e aprender um pouco mais para poder ingressar aí no mercado de trabalho. E é isso. Hoje, no nosso primeiro Alô Comunidade, eu chamei a Rafa Galenbeck. Palmas para a Rafa. A Rafa, eu adoro quando ela participa, eu gosto muito, até porque, não sei se vocês sabem, mas a Rafa também fez uma transição de carreira para TI. Então, ela, além de ser, né, uma senior recruiter, ela é uma pessoa que transicionou de carreira, então ela também entende das dores de quem está transicionando, quem está iniciando, e ela pode compartilhar também aqui com a gente algumas das experiências que ela teve nesse processo, né? A Rafa é psicóloga e pós-graduada em psicologia organizacional. Ela sempre trabalhou com pessoas, mas ela gosta de empresa e o propósito de trabalho, né? Ela trabalha com RH há mais de 10 anos e com TI há mais de 5. Ela tem gatos, que é autor e aluna, é apaixonada por música e gosta de experimentar diferentes drinks. Ela é uma grande bartender. E aí, a Rafa, que eu coloquei também o LinkedIn dela aqui do lado. Se vocês quiserem também se conectar, mandar uma mensagem, a Rafa é uma diva super acessível, tá? Então, se tiver alguma dúvida, precisar de alguma dica, enfim, pode mandar e falar que eu mandei falar com ela. E é isso, Rafa, você quer falar mais alguma coisa? Que ótima apresentação. Gostei. Hoje o Tório e a Luna não estão aqui presentes, eles não vão participar da Ah. apresentação, mas normalmente eles participam, porque hoje eu estou visitando meus pais, aí eles não estão aqui comigo, infelizmente. Mas, cara, hoje vai ser uma roda de conversa, né? E aí eu acho super legal que é principalmente mais para escutar vocês do que somente eu falar. Eu acho que é para ser meio que uma troca de dicas e dores, que eu acho que todo mundo aqui a gente passa por isso dentro da nossa carreira. Eh, eu realmente passei por um processo de transição de carreira que foi muito complexo no começo, e aí eu vou falar um pouquinho sobre a questão até do momento que eu fiz a transição de carreira, que foi por conta até da Camilinha, que me vendeu a ideia sobre a questão da área de tecnologia. E como que foi essa questão no momento que eu estava tentando fazer a transição, de que eu senti de dores, do que eu fiz que começou a me ajustar um pouco para conseguir entrar na comunidade tech. É claro que eu vim de uma área mais privilegiada, porque eu já trabalhava com RH, então um pouco de base eu tinha, mas é engraçado que a área tech, essa é um pouco da minha opinião pessoal, ela é uma bolha mesmo. Então, por mais que você seja de uma área específica, como eu sou do RH, entrar na bolha do tech foi, tipo, muito complexo para mim. Eu pensei em vários momentos: "Gente, o que que eu tô fazendo na minha vida? Eu larguei meu emprego estável para tentar, né, entrar nessa bolha e eu não tô conseguindo entrar, como é que pode?". Então, mas para vocês entenderem, eu já estava há muitos anos trabalhando, já fazia mais de 5 anos que eu estava trabalhando na área de RH, eu já era sênior na época, e eu estava trabalhando como business partners, do que a gente chama, que é como se fosse uma área mais de estratégia de RH, e eu estava super estável numa empresa de transportes, eu cuidava do sul do Brasil inteiro, só que eu, como uma mulher lésbica, eu não me sentia muito bem dentro da área de RH numa empresa tradicional, eu sofria bastante preconceito, na verdade. E também, para completar, eu não ganhava bem, né, porque, ai gente, RH a gente apanha. E e ainda mais em empresa tradicional, a gente infelizmente não tem, às vezes, uma boa condição também de salário. E aí a Camilinha veio com a ideia do tipo: por que que você não vem para a área tech, né, é uma área tão legal, é uma te abre tantas portas, a questão de diversidade é muito melhor, eh, você vai depois pode conseguir ir para uma parte de inglês também, pra uma carreira internacional, que por sinal, hoje eu trabalho para o Canadá, e realmente eu vim para a área internacional, porque eu realmente consegui realizar esse sonho também. E eu pensei: por que não, né, vamos tentar, vamos lá". Só que
eu comecei a tentar fazer essa transição enquanto eu trabalhava na empresa que eu estava, né. E não deu muito certo, porque eu estava tentando entrar, né, nas empresas de tecnologia, e primeiro eu não entendia nada que eles falavam na entrevista, eu não sabia o que que era front, o que que era back, eu não sabia, as diferenças mesmo de linguagem de programação, eu não tinha a mínima ideia do que era aquele mundo, e eu falei: "Cara, não vai dar, eles não vão me dar oportunidade, porque eu não tenho ideia do que está acontecendo nessa comunidade, né". E eu percebi que não, eu vou ter que estudar, né. E aí, para eu estudar, eu não conseguia manter o meu trabalho e tentar fazer processo seletivo ao mesmo tempo e estudar ao mesmo tempo, porque eu não tinha foco e eu viajava muito na empresa que eu trabalhava. Então não dava para eu ficar viajando, estava o tempo todo numa cidade diferente e tentar fazer essa transição. Então eu fiz uma loucura, eu me demiti, depois de anos, e meus pais ficaram malucos comigo, eles falaram: "Você vai arrumar uma coisa estável", assim, nada é estável na vida, né, então vamos tentar. E aí eu me demiti, eu peguei um emprego temporário na época, sinceramente, recursamento de seleção, coisa tipo temporária, assim, de fazer projetos. Eu peguei um projeto temporário que não me ocupava tanto tempo, queimei Bacurau. Meus pais ficaram malucos comigo, meus pais queriam me matar. Eu tinha comprado um apartamento, eu fui muito louca, mas eu falei: "Cara, eu vou tentar, é isso". E aí a Camilinha, ela me ajudou muito nessa época, isso e por isso que eu falo muito, nessas dicas rápidas, eu até coloco que as conexões elas abrem portas, né, porque a Camila me ajudou muito nessa época, ela falou: "Cara, lê sobre isso aqui, vamos tentar entender um pouco sobre programação". Eu lembro que ela me ensinou a programar em R, eu: "Gente, que diabos é isso?". Mas foi muito bom, porque eu consegui entender pelo menos o que é, né, o que é aquelas coisas na tela, o que é programar, o que é teste, então eu comecei a entender o básico das coisas para eu conseguir entender pelo menos que tipo de público eu tenho que trabalhar de RH, né, então quem são as pessoas que eu vou ter que contratar se eu for para uma área de RH dentro da área de tecnologia. Eu comecei a pegar os termos técnicos, que esse foi o mais complexo, e aí eu comecei a me preparar para o meu pra montar meu novo meu LinkedIn, meu currículo. E aí uma coisa que era engraçada, é que eu lia as descrições de vagas das empresas de tecnologia, pegando aqui RH mesmo. Aí eu ia pegar uma vaga de recrutamento, aí falava assim: "Ah, você vai recrutar", eh eles usavam os termos totalmente diferentes. "Ah, você vai ajudar no onboarding". Onboarding, às vezes, que diabos é onboarding? E aí eu comecei a pensar, lembrar que na empresa tradicional a gente chama de integração, a gente não chama de onboarding, tipo, é integração. Eu falei: "Mano, é a mesma coisa, só usa nome diferente". Eu falei: "Quer saber? Vamos pegar o negócio aqui". Eu peguei tudo que eu fazia, peguei as descrições da vaga de empresa de tecnologia e falei assim: "Tá, o que que eu sei fazer, só que só tá com nome diferente, e o que que realmente eu não tenho conhecimento e tenho que estudar". E aí eu comecei a dar match nas coisas. Aí eu falei: "Não, integração eu tenho conhecimento, onboarding eu tenho conhecimento, é integração, beleza, vou mudar então esse nome aqui". A questão de processo eh, que eles chamam de um processo de quando você pra você checar a pessoa, avaliação de desempenho, a gente chama não sei de desempenho, eles chamam de outro, o DI, eles chamam de tem a questão de one on one, aqui em pessoal chama de outra coisa, eu falei: "Cara, mas é praticamente a mesma coisa, só que são termos diferentes". E aí o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a desenhar todo o meu LinkedIn, só que em vez de usar as palavras das empresas tradicionais, eu comecei a botar as palavras das empresas de tecnologia. Em vez de ser analista de RH, como normalmente é escrito em empresa tradicional, eh, eu botei recruiter, então, tipo, eu comecei a ir mudando os termos, não faz falar assim: "Não, ela tem o conhecimento do que eu estou pedindo da job description". E aí isso começou a me ajudar bastante. Isso começou a pelo menos a fazer, porque antes elas nem olhavam chaves dentro do seu currículo, eles simplesmente abandonam, né. E aí foi isso que eu acabei fazendo, e eu comecei a ser chamada para fazer processo, mas eu não tinha experiência em empresa de tecnologia, né. Então isso sempre fazia eu bater na porta, assim. Eu falei: "Que caraca, o que que eu vou fazer?". Aí um belo dia estava eu lá tentando procurar de novo uma vaga, e aí uma coisa que eu fazia também que me ajudou muito, eu tinha uma listinha de todas as empresas de tecnologia de Florianópolis, todas, eu tinha uma lista, e aí eu tinha uma prática que tinha um dia da semana em específico, não lembro se era quarta ou quinta-feira, mas era no meio da semana, eu checava todas aquelas empresas de tecnologia para ver o que que tinha
no site da empresa para ver se elas tinham um lugar na área de RH em aberto. E o que elas tinham, daí eu me aplicava. E aí eu sempre li o job description ver se, tipo, será que eu tenho que mudar alguma coisa no meu currículo? E aí eu comecei a fazer isso. Até que teve um momento que ainda não tinha conseguido. Eu falei, que diabos? Aí eu vi uma vaga, na época foi a Nelway, e era uma vaga temporária. Eu falei, cara, uma vaga temporária, talvez isso eu tenha um pouco mais chance, porque eles não vão querer pegar uma pessoa que tem muitos anos de experiência. E precisa de uma maternidade, porque a pessoa não vai sair algo estável para ir para algo que vai acabar. Eu falei, mas eu quero, que eu já não sou mais estável mesmo, então bora pra isso aí. E aí, o que que eu fiz? Eu me apliquei na vaga e eu não tinha sido chamada. Eu falei, cara, não, mas essa vaga eu vou tentar mais. E aí eu entrei no LinkedIn e comecei a buscar as pessoas da Nel que trabalhavam lá. Eu, principalmente da área administrativa, não da área técnica, da área administrativa, porque fica trabalharia próximo do RH. E aí eu fui falar com a menina do RH, ela não me respondeu. Fui falar com uma outra menina do, não lembro de que departamento que ela era, mas eu fui mandar uma mensagem para um menino do financeiro, um menino que era na área de liderança do financeiro. Cheguei e chamei o menino no LinkedIn, o menino me respondeu, e eu falei: "Olha, tô querendo ver essa vaga, eu sei que você me conhece, mas eu achei interessante. Será que você pode a gente pode fazer uma call para você me contar um pouquinho de como é trabalhar aí?" E a gente fez uma ele topou, falou assim: "Não, tudo bem, quer saber como é trabalhar aqui? Eu te conto." Aí ele topou e a gente se ligou e a gente ficou trocando muita ideia, assim, por um bom tempo. E aí ele falou assim: "Saber, eu vou te indicar pra vaga." Eu: "Cara, que massa, então beleza." E aí me indicou pra vaga, e a menina aqui do RH, tipo, falou: "Ó, recebi indicação por dentro do fulano, vamos conversar?" E isso me ajudou muito, assim, e aí na hora que a gente conversou, depois de ter feito várias entrevistas, né, já em empresa de tecnologia, já sabia como é que funcionavam as perguntas e as respostas, né. E e aí isso me deixou muito preparada, então pra aquela entrevista eu já estava, tipo, tranquila, porque eu tinha feito tanto. E no fim deu certo. E daí foi a minha primeira oportunidade, né, que eu entrei nessa empresa. Primeira semana foi uma loucura. Primeira semana eu perguntei que o diabos eu fiz da minha vida, porque eu já peguei de cara uma vaga que eu tinha que fazer que era super complexa. Eu pensei: Me fudi." Liguei pra Camila e falei assim: "Ó, tô lascada, não sei como é que eu busco uma pessoa vou recrutar uma pessoa com essa especialidade, eu nem sei que especialidade é essa." Camila começou a rir, falando: "Não, calma, respira." Aí me ajudou a entender um pouquinho como é que funcionava, e aí eu consegui ir com o tempo, né, de um mês tranquila. E por mais que tenha sido uma experiência temporária, que foi cobertura de licença maternidade, foi em torno de 7, 8 meses que eu fiquei lá, foi muito importante para mim, porque daí essa experiência começou a abrir porta para todas as outras empresas que eu fui trabalhar. Então depois eu passei por Involves, passei por Ambev Tech, e aí estou hoje na consultoria canadense, que eu, por sinal, estava morando no Canadá, voltei faz um mês. E então isso abriu muitas portas, assim, pra mim, e aí as pessoas perguntam assim: "Cara, mas foi fácil, tá?" Não sei, foi difícil pra caralho, foi difícil pra caralho. Eu pensei muitas vezes em desistir, falei: "Não, foi muito difícil, foi muita insistência." Mas hoje eu falo: "Caramba, valeu muito a pena, eu tô super feliz." Só que eu acho que esses são os pontos que eu queria trazer da minha atenção pra falar que, cara, conexões abrem porta, não desistir abre portas. Soft skills sim, é muito melhor e muito mais representativo que hard skills, porque, muitas entrevistas as pessoas falaram pra mim: "Cara, você tem um perfil muito legal, assim, você é rápida, você sabe conversar, você é muito dedicada." Então, muitos momentos esse aí foi o que me impulsionou pra eu conseguir ter uma oportunidade, mesmo não tendo ainda o background que eles estavam precisando, né. Eu não tive medo de me aplicar, recebi não pra caramba, muito não. E além de não ter sido humilhado o suficiente pelos nãos que eu recebi pra entrar na empresa de tecnologia, depois quando fui fazer a transição pra empresa internacional, fui muito obrigada por estar em empresa internacional também, porque eu recebi muito não. Eu recebi muito tipo: "Ah, o inglês ainda precisa melhorar." Eh, Teve muitos pontos aí que eu, tipo, eu estudei pra caramba pra conseguir entrar em empresa internacional também. Foi praticamente de ver minha carreira, fazer minha transição novamente, assim, porque todo o conhecimento que eu tinha em empresa brasileira morreu, assim, quando eu entrei em empresa americana, canadense, na verdade, no caso que eu tô agora. Então, a questão de não ter medo mesmo é uma coisa que, você tem que se relembrar o tempo todo. Mas isso é muito também as pessoas que estão em volta de você que te apoiam. Eu agradeço demais a Camis, que fez isso comigo e com minhas outras colegas também, mas acho que isso é um ponto que me ajudou muito a conseguir a Sim. entrar hoje onde eu tô, né.
Mas é bem um resumo, assim, de como que foi a questão caótica da transição, mas um pouco das dicas rápidas do que eu me observei no momento de que eu estava fazendo isso, e também que eu observo hoje quando eu faço seleção, porque eu trago muita gente que é a primeira experiência. Agora eu trabalho mais com primeira experiência internacional, mas quando eu estava nas empresas brasileiras, eu trazia muita gente que era a primeira vez que ia entrar na minha empresa de tecnologia, e era essa exatamente essas eram as principais dicas que normalmente a gente dava pra galera e que a gente via que o pessoal estava conseguindo ter essas oportunidades em cima disso. Não sei se o pessoal tem Cara, alguma muito, pergunta muito por enquanto. massa. Eu amo. Eu gosto muito, muito de trazer a Rafa porque ela tem essa visão, gente como a gente, né? Não adianta também vir Uhum. aqui e falar que, olha, é super fácil, não, você consegue de primeira e tal. É uma transição de carreira. Eu acho que até dentro do que você está fazendo ali, existem vários processos, até mesmo para tu entender aonde você quer trabalhar, o que você quer fazer, né? Enfim, e é diferente de qualquer outro emprego ali, ainda mais se a pessoa não tem experiência, né? Então, acho que é muito válido. E, cara, as dicas da Rafa, nossa, se apega. Essa mesmo de chegar e falar com todo mundo no LinkedIn foi a rainha, rainha, Falei: "Ai, rainha, assim, de achar o pessoal lá e conversar. Porque é assim que a gente consegue as coisas, né? vou para um outro método". Sim. Com certeza. Aí É um agora a pouco da gente vem insistência para nossa também, segunda parte, né? né, mas É, vai ter que me aceitar. E a segunda parte agora, que seriam as dicas práticas ali, né? E as perguntas também. Nesse momento, se vocês quiserem participar, eu não sei se tem vergonha, pode escrever aí no chat que eu vou ler aqui também. Ou se quiser levantar a mão, perguntar enquanto a gente vai falando. Mas é muito legal, eu adoro esse ponto de vista da Rafa. E aí, acho que o primeiro ponto que eu estava pensando em trazer aqui para vocês é como que vocês organizam as vagas de vocês. Tipo assim, porque eu recebo muitas, muitas, muitas mensagens mesmo de pessoas tipo assim, ai Maria, mas eu mandei currículo para um monte de empresa e não recebi nenhuma resposta. Daí eu pergunto, tá, mas quais empresas? Quantas empresas? E a pessoa vai se perdendo naquela quantidade de currículos que foi enviada. Então, acho que uma das dicas, né, que eu daria, e que para mim também, na época que eu estava procurando emprego, foi algo que mudou um pouco a minha visão sobre até como eu poderia me aplicar nessas empresas ali com certo conhecimento, né, do que eu estava fazendo, enfim. E aí eu trouxe para vocês essa opção aqui que tem no Notion. A Camila tinha me mostrado também um Notion que ela fazia assim, que era tipo, ela ia listando as empresas, a história da empresa, você precisa conhecer, o que tem naquela vaga, porque às vezes são tantas vagas e as vagas elas podem estar pedindo, né? Coisas diferentes, enfim, cada vaga vai ter uma característica diferente. Então, até para tu não esquecer, porque nem sempre essas candidaturas, né, elas são rápidas, tipo assim, de resposta rápida. Então, pode acontecer de tu mandar uma candidatura agora e daí lá na frente tu tá fazendo outra coisa, tu já esqueceu que tu mandou aquele currículo e daí eles te chamam para uma entrevista. Daí, putz, o que eu mandei? O que eu fiz? O que eu falei? Então, essa é uma forma muito legal de você ir acompanhando, se organizando também, tá? Mas tem vários aqui no Notion mesmo, de graça. A Laís já colou ali para vocês o linkzinho, né? Mas tem vários modelos, tem os modelos gratuitos e tem os modelos pagos também. Mas eu acho essa uma ideia muito legal, porque você consegue ficar ali de olho e assim também tu consegue mensurar, sabe, a quantidade de coisas que tu realmente fez. Porque às vezes a gente fica naquela sensação, principalmente quando se é iniciante, né? Que tu fica naquela sensação de, poxa, mas será que eu mandei? Será que o que eu fiz? Quantas eu fiz? Nossa, já mandei muitos. Gente, são muitos, realmente são muitos. Acho que até a Rafa pode falar, o Abru pode falar, quando você tá para entrar numa empresa, eu quero trocar de empresa, eu quero, sei lá, subir de cargo. Geralmente, tu não vai procurar em só uma empresa e, claro, tem aquela empresa que é a tua empresa do coração, que tu vai ficar lá monitorando, que tu vai estar olhando. Mas nem sempre a gente, como primeira oportunidade também, você vai fazer isso só com uma. Então, todas aquelas empresas que você vai mandando, e daí você pode colocar por etapas, pode ir descrevendo o cargo, até para poder se organizar quanto ao que tu já mandou, sabe?
E aí, como que vocês se organizam? Alguém quer falar alguma coisa? É. E só levantando, acho que é muito legal trazer esses pontos, porque assim, eu sempre falo para as pessoas candidatas que se você se aplica, tipo, simplesmente para tudo, no fim você acaba não se aplicando em nada, porque você acaba não tendo Pra foco, nada. né? E cada empresa tem um método um pouco diferente, trabalha com linguagens diferentes. Então, acho que é muito bom você organizar no sentido de, tipo, cara, que empresas hoje. Primeiro, quais são as empresas que eu gostaria de trabalhar, que trabalham, sei lá, com as linguagens de programação que eu É. gosto, ou trabalham com coisas que eu gosto, que eu me identifico, e aí lista essas empresas, vê se essas empresas também são empresas que abrem posições, às vezes é raro aparecer posições mid-level ou júnior nessas empresas. Essas empresas, elas têm programa de, por exemplo, de iniciação, porque tem empresa que tem programa de iniciação. É. Isso é bem legal. Uhum. Tipo, a BevTech, a gente trabalhava com um programa de iniciação, que era o Padawan, e a gente trazia muita galera que era a primeira vez que estava tendo oportunidade. Então, tem muita empresa que ainda faz isso, e às vezes é legal se você conseguir organizar, porque são empresas que você consegue. Porque você não vai conseguir ver todas as vagas ao mesmo tempo, você vai ficar maluca, né, se tentar ver todas as vagas das empresas ao mesmo tempo, né? Então, É. às vezes é legal, tipo, ter isso, assim, ó, quais as empresas que eu gostaria, quais empresas que me recomendaram, quais empresas têm programas de iniciação, quais empresas trabalham O com que a que eu linguagem que eu mandei, o que trabalho. que eu não. Uhum. Isso. Exatamente. E também, e eu falo que assim, eu não acredito que todo currículo ele pode ser aplicado para todas as vagas. Eu acho que uma forma que a gente consegue fazer de moldar o currículo, a gente estava conversando sobre isso, né, Maria? Sobre, tipo, às vezes a gente vê Sim. um job description específico, você olha, você tá, tá muito claro, sei lá, a empresa fala sobre GraphQL, por exemplo, que vai ser Python, GraphQL como base. O meu currículo tá falando alguma coisa disso? Ou nem existe essas palavras no meu currículo, né? Então, às vezes, a gente tem que ter uma ideia se o currículo está batendo com o job description para É. você conseguir enviar. E às vezes você dá uma pequena moldada para uma vaga específica para conseguir também ter um pouco mais de atenção. Pode falar, Afonso. Pode falar, Afonso. Eu vi que levantou a mão. Opa, acho que tava com o microfone mutado. Vocês me ouvem bem? Agora sim. Ah, que bom. Uma coisa que eu vi você falando sobre o currículo, algum tempo atrás eu usei um Excel para poder fazer, por exemplo, o ranqueamento das vagas que eu estava procurando. E, tipo, o Excel também me ajudou bastante, porque eu dava pontos, por exemplo, para as empresas que eu queria passar, e via, por exemplo, eu colocava ali como se fosse uma agenda, né? Por exemplo, recrutador, como é que é, tudo. E, tipo, Uhum. contatos, não só de LinkedIn, mas também de telefone. E eu, por exemplo, fazia gráfico da empresa. Tipo, tal Que pessoa massa. ficava mesmo rato de LinkedIn, né? Ficava vendo, não, tal pessoa entrou em tal empresa, tal pessoa saiu de tal empresa, como que é essa empresa, pesquisava atrás das pessoas também. Acho que, sei lá, para quem tem tempo, né, na época que eu estava desempregado, até minha primeira oportunidade, aí acho que pode ser algo útil também usar o Excel, acho bem É. interessante, Excel é uma baita Cara, ferramenta. Nossa, que isso é incrível. muito Eu já ia legal. falar, compartilhei com a galera, Afonso. Não, Eu vou ver se Não, eu compartilha. mas acho. não precisa ter as infos, assim, né? A gente sabe que tu já colocou, mas às vezes o modelinho ali pode ser que seja uma Uhum. ferramenta mais fácil, mas é nessa ideia mesmo de se organizar. Oh, muito, muito boa essa ideia. E Tranquilo, deu eu vou ver se eu certo? acho. Deu Deu certo, boa? consegui minha oportunidade, É. conseguiu. Hoje eu Aí, estou ó. trabalhando na empresa que, Ah, pelos meus dados ali, eu consegui fazer mesmo. Massa. Eu trabalho na Vanad hoje, né? É uma consultoria. Pô, legal. caraca, que E legal. onde pela cultura, né? Por todo mundo que eu falei, é uma empresa que eu É. queria entrar mesmo. Vou comemorar agora, em 28 de março, 4 anos aqui. E, Nossa, mas- e consegui. Mas como esse Excel faz tempo que eu não vejo, há uns quase 5 anos atrás, eu vou ver se eu acho, aí eu compartilho com vocês aqui no grupo, viu? Ah, legal, eu amei Ué, a ideia. Eu acho que é isso mesmo, a ideia da gente estar conversando aqui, cada um botar um pouquinho do seu ponto, o que que fez, como chegou. Adorei, adorei. E é sim. justamente o que a gente vai falar nesse próximo ponto aqui, que é tu saber mais sobre a empresa, né? Porque às vezes quando tu tá procurando ali aquela primeira oportunidade, né? Cara, tudo que aparece parece que, meu Deus, é muita coisa, tem muito lugar para onde eu vou, que é isso que a Rafa falou realmente,
vai mudar para todos os lugares, acaba não mandando para nenhum, né? Então, eu acho que é importante, tipo, sempre tudo saber um pouco sobre a empresa, ali como o Afonso fez, né? O CSI LinkedIn, mas saber sobre a empresa, olhar no. Tem o Glassdoor também, né? Que é um site ali que fala sobre como são feitos os pagamentos, enfim, as pessoas que já trabalharam nessas empresas, elas colocam as avaliações, então acaba sendo legal também para você ter uma ideia, né? Se é um ambiente seguro, se tu vai entrar lá e tu vai conseguir crescer lá dentro. Então, acho que são pontos importantes. Eu sei que na primeira oportunidade a gente tá, tipo, qualquer um que vem tá bom, mas também é bom a gente saber para onde a gente está querendo mirar, né? Para quem sabe se você já consegue aquela empresa específica, enfim, como o Afonso conseguiu a empresa, olha quanto tempo ele já está na mesma empresa, então é importante também para essa construção de carreira, né? E tudo mais. E o currículo, Até assim. porque é uma via de mão dupla, né? Tipo, é uma via de É, mão dupla. Você não é só a empresa que tá avaliando, você tá avaliando a empresa, né? Então, é importante você estar indo para um lugar que você curte, que você vai curtir trabalhar. E outra, quando você vem com uma boa base de informação sobre a empresa no processo seletivo, você se destaca muito das outras pessoas candidatas. Ah, mas outra pessoa candidata, ela tem um pouco mais de experiência. Cara, mas você tem um conhecimento muito legal sobre a empresa, você mostra que está com vontade de trabalhar lá. A empresa, ela, com certeza, ela vai identificar que essa hard skill de você ter um pouco mais de experiência, você vai conseguir em meses, enquanto a outra pessoa, talvez ela vai ter a oportunidade de entrar agora, mas em algumas semanas ela vai querer sair ou ela vai receber uma proposta maior. Então, a questão de comprometimento, e isso eu falo até mais em empresa americana do que aqui no Brasil, mas em empresa canadense eles amam isso. Nossa, você fala que você viu, pesquisou tal coisa da empresa, que você sabe tal coisa da empresa, eles ficam malucos aqui. Eles falam, nossa, você viu isso da nossa empresa? Eles ficam tipo, meu Deus, a pessoa gostou da nossa empresa, vamos contratar essa pessoa. É bem bonitinho. legal, é muito legal, muito massa mesmo ter esse outro lado, né? E, cara, assim, currículo, não sei se é até uma coisa ética, assim, né? A Rafa vai falar, mas eu, particularmente, eu acho que as pessoas talvez aqui não me conheçam, mas eu sou uma pessoa iniciante também em TI. Já me apliquei em várias vagas, já fiz várias coisas. Hoje eu trabalho só com a Cumbuca, muito feliz. Mas eu também tive a época de mandar os currículos, de fazer muita tentativa, fazer entrevista e etc. E o meu currículo, antes de eu começar aqui, era uma salada de fruta, então tinha várias milhões de coisas, nenhuma delas se conectava e era uma loucura. E o que eu fazia, né? Eu tinha um currículo mãe, tipo assim, um que eu tinha de base, que tinha tudo, absolutamente tudo que eu já tinha feito, bem descrito, né? Quais eram as minhas funções, o que eu fazia, sei lá, se tinha algum sistema que eu mexia, se tinha, enfim, eu deixava tudo bem descrito. E aí, tipo assim, eu ia lá, via que tinha uma vaga, que era numa empresa que eu achava massa, que pô, essa vaga acho que eu vou conseguir. Eu olhava lá os requisitos, isso aqui eu entendo, eu consigo fazer. Eu pegava esse currículo mãe, tá? Pegava toda aquela minha coisa, pegava o que tinha na empresa, o que tinha os detalhes da vaga, o que a empresa estava pedindo, mandava para o nosso amigo ChatGPT. Hoje em dia a gente já tem muitas outras AIs que podem fazer até melhor, né? Mas pegava, juntava tudo aquilo ali e falava, olha, eu quero que esse meu currículo ele saia para essa vaga. Então, ia lá, aí mudava. Então, vamos supor, aí tinha lá uma função nada a ver que eu tinha desempenhado algo, sei lá, foi para a Lua. Aí ele mudava para tipo, não, ela foi para a Lua porque ela precisava aprender isso. E daí eu conseguia entrar naquela vaga mesmo não tendo a experiência necessária para aquilo, sabe? E foi algo que depois que eu comecei a fazer, surtiu muito mais resultado do que eu só mandar o mesmo currículo com, eu quero uma oportunidade em TI, sou iniciante. Beijos. Não vai rolar. Né? Então, acho que é uma dica legal também. Se alguém tiver mais alguma dica de currículos, quiser falar. Mas eu fazia Acho que isso. é legal a questão de projetos pessoais também, porque o pessoal me pergunta muito, coloca o projeto pessoal, né, no currículo ou não. Cara, coloca, tipo, projeto pessoal é conhecimento, né? Porque você fez um trabalho em uma empresa e você fez aquele projeto e que não é válido, ele é muito válido, às vezes mais válido do que um projeto dentro de uma empresa, sabe? E eu sempre falo, né, você não tem experiência, mas você fez um freelance, você fez um projeto para uma amiga, você foi descobrir sozinha, né? Ou você fez alguma coisa no Kumbuka, por exemplo, de um projeto open source que você consegue compartilhar com aquela linguagem específica para aquela vaga que você está se aplicando.
É muito válido, você tem que colocar no currículo, né? A Bruna levantou a mão aqui. Pode falar, Bru. Oi. Então, eu queria trazer uma experiência aqui também. Eu sou meio que exceção, porque eu não participei muito dessa questão de mandar currículos e tudo mais. Foi bem aleatório as formas que eu consegui minha primeira oportunidade. Mas tem a ver também com open source, assim, porque eu comecei a fazer lives na Twitch aprendendo programação. E a partir de lá que eu consegui a minha primeira oportunidade de meio que um estágio, assim, para trabalhar com uma pessoa. Então, eu trabalhei com JavaScript inicialmente, dessa forma. Mas foi tão, assim, da mesma forma que foi aleatório eu entrar para essa vaga, foi também para sair do nada, me mandar embora. E assim, agora eu tô na Bot City, mas também foi meio que aleatório, porque primeiro a Morgana, não sei se vocês conhecem Morgana, ela trabalhava na Bot City, aí ela organizava os meetups. E ela me convidou para um meetup da Bot City. Então, o que eu fiz? Eu não conhecia nada da Bot City, eu fui lá, dei uma pesquisada, como é que funcionava, o que eles faziam. E nesse meetup, então, eu apresentei, né, que é a empresa de automação, eu apresentei uma automação básica lá. Então, eu fiz a primeira live da Bot City, sem estar na Bot City. Aí eles me contrataram basicamente por causa disso, né? Eu fui lá e falei que era essa vaga aí, né, que eles estavam com uma vaga aberta. Foi meio que aleatório, assim, também, mas foi por isso, né, de eu pesquisar ali e apresentar da empresa mesmo. E acabou que eles se interessaram de eu conseguir entrar nessa vaga. Então não tem muito a ver com o currículo, mas tem a ver com o que tu vai apresentar também, o que tu tem ali para apresentar para as empresas. Até que suas conexões também, né? Tipo, você se envolver Nossa, com a maravilhosa. comunidade, né? A comunidade é algo que a gente aqui na Cumbuca também preza muito, que é open source. E, cara, assim, pra gente, até o meu portfólio hoje são as contribuições que a gente acaba fazendo ali nos projetos open source. E já aconteceu de eu receber e-mail de empresa de fora, americana, me falando, olha, eu tenho uma vaga disso, eu vi a tua contribuição lá. Então, acaba que uma coisa vai puxando a outra, assim. E a comunidade, principalmente a comunidade Python, que é, enfim, a mais legal de todas, ela acaba te apoiando muito também, as pessoas, quem você vai conhecendo, então faz muito parte disso que a gente está querendo construir aqui na Cumbuca também. Pode falar, Rodrigo. Joia. Rafa, foi legal. Primeiro, legal ver sua história. Eu não tinha essa visão também da tua transição, então foi bem bacana ouvir um pouquinho disso. E você tocou agora no assunto de projetos pessoais, né? E então eu tenho várias perguntas para fazer aqui, mas uma delas é referente a justamente os projetos pessoais. Eu estou nesse paradoxo do júnior, né? Que para trabalhar você tem que ter experiência, para ter experiência você tem que trabalhar. E fica num ciclo vicioso de tentar conseguir a primeira oportunidade. Eu estou nessa fase agora, né? E eu me considero mais um cara, vamos dizer assim, eu me sinto mais confortável em ser um cara mais especialista do que generalista nas stacks assim, de tecnologia, né? Isso significa, assim, que ao longo do meu processo de aprendizagem, eu gostei muito do Python, estudei o Python, aí já percebi meu gosto pelo back-end, fui para o back-end, descobri o Django, foquei no Django, e uso um pouquinho do Bootstrap para fazer o front-end, né, para tentar seguir o meu projeto pessoal, que tem sido o maior esforço, digo, 80% do meu esforço diário tem sido no meu projeto pessoal. A minha pergunta é a seguinte, eu fiz, por exemplo, entrevistas assim, né, semana passada eu fiz uma entrevista direto com um cara da área técnica, ele respondeu assim, Rodrigo, eu vou resumir aqui, tá, ele falou, sobre sua entrevista, eu gostei muito do que você mostrou. Apesar de não ter uma experiência profissional ainda, já mostrou uma boa organização de código. Realmente gostei da sua apresentação. Caso venha surgir demandas nos próximos meses e tenha orçamento disponível, eu retorno para conversar com você e ver sua disponibilidade. Mas foi um não. Quer dizer, ele quis dizer assim, em cima ele falou, acabamos optando por um dev mais experiente nesse momento, tá? Então, a minha pergunta linkando a projetos pessoais. Eu vi num canal do YouTube, um youtuber falando assim, cara, ao invés de você colocar no teu LinkedIn ou no teu currículo que você não tem experiência profissional, se você tem um projeto pessoal de um produto tangível que vai, vamos dizer assim, que vai servir de forma prática para alguém, você está desenvolvendo isso, coloca assim, desenvolvedor júnior e o nome do teu projeto.
Então, a minha pergunta é assim, você acha que seria, de certa forma, uma estratégia ética e coerente, válida para o ponto de vista do empregador? Ao invés de eu colocar que eu não tenho experiência de trabalho nenhum, eu posso colocar desenvolvedor Python Júnior no projeto tal, que é o meu projeto pessoal. Isso chamaria a atenção maior das empresas e dos recrutadores, ou você acha que não é válido tomar essa estratégia? Acho que é uma estratégia bem válida. Eu não acho que é antiético. Você sabe quando a gente tem CNPJ e a gente começa a fazer projeto para várias empresas? Sabe como é que as pessoas colocam no LinkedIn? Elas colocam o nome do CNPJ dela, sei lá, o meu caso é o meu nome mesmo, mas tem gente que tem um nome mesmo para o CNPJ, sei lá, Casa Dev, alguma coisa assim. E bota sempre ali, Casa Dev, desenvolvedor júnior, pleno, sênior. E aí coloca embaixo todos os projetos que vem trabalhando. Você não está fazendo nada diferente do que essas pessoas fazem. Que é colocar o nome do CNPJ e colocando o cargo que você atua nesse CNPJ. Só que a diferença é que você trabalha para você mesmo, né? O seu CNPJ seu, com um projeto seu. Mas não deixa de ser algo algo que você está fazendo de técnico, não deixa de ser um trabalho, não deixa de ser um projeto, né? Então, sim. Só que, é claro, no momento que eles perguntarem isso durante uma entrevista, você vai explicar, né? Olha, eu atuo com esse projeto, é um projeto que eu criei, é um projeto que funciona assim, como que funciona a estrutura, e você vai contar toda a parte técnica desse projeto. Mas não é antiético, porque você não está deixando de fazer algo, você não está deixando de ser uma autoempresa para fazer isso, né? Eu acho que dá até para complementar também com se você tiver, não é um projeto pessoal, mas você trabalha como, às vezes, maintainer de um portfólio open source, lá, um repositório open source, né? Também é válido tu citar que tu é maintainer daquele projeto ali, né? Porque daí vai falar que tu já tem a experiência, tu já sabe lidar ali com os commits, enfim, então eles já vão compreender que, né, mesmo não recebendo, porque nem sempre com open source você vai ter um trabalho fixo, né, mas tu tem a experiência que vem daquele tipo de contribuição que tu faz, então acho que também entra nessa mesma coisa de projeto pessoal, que pode ser citado como realmente uma experiência, porque é o que é, né. Jaque, pode Exato, falar, meu amor. exatamente. Oi! Tanto tempo! Pois é, eu tive um problema com o meu computador, acho que o Paulo te contou, né? Depois eu vou te mandar uma mensagem. Contou. Tô Tá voltando. Bom, eu tô mais ou menos na mesma situação que o Rodrigo. É Rodrigo, né? Desculpa. É Rodrigo. Quase na mesma situação que ele, só que assim, eu faço análise de desenvolvimento de sistemas, né? E aí eu tô mudando de área. E daí eu tenho uma insegurança, porque assim, na minha área anterior, que eu dava aula, mas eu já tinha a programação como um hobby, assim, né? Mas eu dava aula e eu tive vários problemas, assim, pela minha hipersensibilidade sensorial. É uma área muito, assim, né? Porque eu sou autista, uma área com muita sobrecarga. E aí eu fiquei, assim, com uma certa insegurança quando eu vou... Porque, assim, eu tô pensando em começar com estágio mesmo, né? Eu acho que é melhor, porque eu faço EAD, eu preciso dessa vivência prática, eu acho, né? E daí eu fico com um pouco de segurança como chegar nas empresas, sabendo que eu tenho que ser sincera, que eu tenho algumas necessidades de inclusão, por ser uma pessoa autista com transtorno de processamento sensorial, né? E aí eu queria saber se vocês têm, assim, como vocês me darem umas dicas sobre esse movimento, sabe? Legal. Cara, eu acho que esse é um ponto mega importante, já que, tipo, você realmente ser aberta nos processos, porque, primeiro, você não vai querer trabalhar numa empresa onde eles não vão considerar isso uma inclusão como uma coisa importante, né? E eu já fiz entrevista com várias pessoas que trazem para mim que são autistas, e a primeira pergunta que eu faço: você quer deixar a câmera ligada? Você quer deixar a câmera desligada? Como que você prefere que essa entrevista seja feita para você ficar mais confortável? Porque a gente tem que entender, e aí é um papel da empresa, e daí não é um papel seu, é um papel da empresa, que a gente tem que entender que a gente não pode trazer todos os processos de entrevista de uma mesma forma, porque não faz sentido, né? Se a gente está falando, a gente é uma empresa hoje que fala que a gente trabalha com diversidade e inclusão, como que um processo seletivo não vai ser incluso? Então, quando eu falei sobre a questão de buscar empresas que fazem sentido
também para você querer trabalhar, esse eu acho que é o principal ponto, sabe? Mesmo que seja para começar como estágio inicialmente, procure empresas que você sente que você teria essa tranquilidade de expor isso e que você sente que você também gostaria de trabalhar. Como eu, tipo, eu, na verdade, eu fui muito na onda de empresas que a questão de eu ser uma mulher lésbica não seria algo que eu passei por muito preconceito em empresas tradicionais, não. Então eu falei: "Meu, nunca mais eu vou querer trabalhar numa empresa que eu passe por um processo de discriminação". Então eu peguei muita empresa que levantava essa questão de saber a inclusão e eu perguntava na entrevista: "Como que é a questão de inclusão de vocês, quando vocês falam sobre a questão de diversidade?". Porque a empresa também tem essa abertura, né, de perguntar, quais são os pontos de que pontos que eu tenho, né, que eu gostaria de saber sobre a empresa, e eu pergunto sobre diversidade e inclusão, porque eu quero saber se eu vou me sentir bem ou não nessa empresa, né. E você tem todo esse direito também, e você pode falar numa entrevista, se sinta muito tranquila quanto a isso, se você quiser trazer, tipo: eu tenho esses pontos, e gostaria de saber se para a empresa tudo bem, sei lá, conduzir o processo sem a câmera, ou com esse formato, que eu acho que eu vou conseguir mostrar melhor o meu potencial, que vou conseguir mostrar melhor o meu conhecimento. E eu acredito que para a empresa vai ser tranquilo, então. E aí, no caso, o primeiro momento que eu comunico isso é na entrevista, né? Uhum, isso, Tá bom. sim, Obrigada. isso mesmo, Tá. isso mesmo. Porque normalmente a entrevista inicial em várias empresas, ela normalmente é com o time de HR, né, com o time de RH. E que é para ser o Uhum. time, aí eu digo que é, mas nem sempre acontece, né, eu É. tenho que ser franca aqui, mas normalmente é para ser o time que vai justamente trazer essa questão do cuidado de processo e experiência de pessoa candidata, né. Ah, gente, muito obrigada. Nada. Bru, pode falar, Bru, que eu acho que a Bru tem coisas para complementar. Sim, eu vou falar rapidinho que eu tenho uma reunião daqui a pouco. Tá. Mas sim, eu também sou uma pessoa autista e eu descobri há pouco tempo, né? Eu tenho diagnóstico há pouco tempo. Mas sim, eu trabalhei em empresas presenciais e principalmente nessas era bem complicado, porque era muito sobrecarga, o pessoal conversando na volta e era horrível para mim. Eu ficava lá no meu cantinho com meu fone a todo volume para tentar me concentrar. Então é uma coisa bem complicada. E nessa empresa, especialmente, esse comentário, né, que ia ser ia ser híbrido, né, parte em casa, parte na empresa. Só que isso não foi cumprido também, foi exigido que eu fosse lá por muito tempo, né, sempre presencial. Começaram a dar várias desculpas que era presencial. Primeiro porque eu estava aprendendo, aí depois porque era outra coisa, e sempre botava uma desculpa para eu ir presencial. E acho que é importante, assim, a gente ter uma noção de como que é a cultura da empresa. Então, essa empresa mesmo, eu não conseguia me abrir ali com eles, não conseguia expor, né, o que estava acontecendo comigo, que não estava legal para mim. E já nessa empresa que eu tô agora, eles são super abertos, eu consigo comunicar, né, todos os minhas limitações, né, digamos assim. Então, sempre respeito e tudo mais. Então, ter esse cuidado ali com a cultura da empresa, eu acho que é legal também. Dar uma pesquisada também. Eu acho que no LinkedIn, né, buscar as pessoas que estão ali na empresa, ver como que é a cultura ali deles, como que eles aceitam, né, essa questão. Então, seria mais para esse complemento, né? Focar ali na cultura, eu acho que é um bom ponto. Ah, muito obrigada. E também Maravilhosa, Bru. trabalhos remotos, né, que é uma maravilha. É, realmente. É outra vida, nossa, muito, muito mais qualidade de vida. Valeu, gente, vou ter que Exatamente, sair aqui. gente. Tchau, tchau. Obrigada, Bru. Obrigada pela participação. Você é maravilhosa. Obrigada, Bru. Gente, então, só para a gente finalizar aqui, é realmente isso que a gente estava falando, né? Que os portfólios são as suas contribuições, e lá em cumbucadev/projetos, a gente tem vários projetos que a gente está preparando ainda, mas grande parte deles são projetos que são fáceis de você fazer as primeiras contribuições, tá? São bem descritos, tem pessoas mantenedoras sempre ativas. É em português, que já tira mais uma barreira, né? Então, se vocês querem ir lá tentar, testar, nessa página tem todos os projetos que a gente está trazendo agora, que são bem legais. Rafa, tem uma pergunta do Afonso aqui que ficou para trás no chat, que eu não tinha visto, que é: o que você acha de fazer o feedback no LinkedIn? Se tem algum efeito mesmo, tipo, se é bem visto aquele feedback lá do LinkedIn, que eu acho que é aquela recomendação, né? Não me engano.
mal visto nunca vai ser. Então, isso, assim, não é o principal ponto do LinkedIn, com certeza. Sabe? Não- Feedback, se tiver, é sempre um plus muito legal, né? Porque são pessoas que já trabalharam com você, são pessoas que. A gente gosta de ter uma referência, né? Que antigamente, eu sou da época antiga ainda, mas antigamente, quando eu trabalhava em processional, a gente tinha que ligar, né, para as pessoas das Verdade. empresas. Você não ri, filha. Você é jovem, mas não ri. Mas eu chegava para as empresas para pegar referência, né? Ah, era um porre aquilo, odiava fazer isso. Hoje a gente não tem mais isso, mas e aí essa parte do LinkedIn, tipo, do feedback, ele é uma coisa que acaba sendo esse plus, né? Que, tipo, poxa, fulano trabalhou com essa pessoa, olha que legal que falaram de como essa pessoa interage, né? Então, é sempre um plus muito legal, assim, de ter. E às vezes, quando você está buscando oportunidade, você quer ter mais coisas para trazer sobre você no seu LinkedIn, acho muito válido. Mas não ter não vai te desclassificar de nada, não se preocupe com isso. É isso, gente. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida, se querem falar mais algo aqui para complementar. Eu vou seguir qualquer coisa, vocês levantam a mão, ou pode escrever ali no chat também, que eu estou de olho, tá? Então, os nossos próximos passos aqui, inclusive já pegando o gancho ali, né, de portfólio, open source, o que a gente pode fazer? Esse repositório que a gente tem, que é o Cinema em Poa, tá? Que ele utiliza Python, Flask, HTML, CSS e JavaScript. A gente está precisando de pessoas mantenedoras, tá? Esse é um repositório que a gente conseguiu em parceria com o Gits, que é um menino lá do Rio Grande do Sul, que ele estava fazendo um projeto pessoal e ele transformou esse projeto pessoal em open source. Então, cara, ele dá vida por esse projeto, é muito legal. Para explicar assim um pouquinho por cima, a cena de cinema lá em Porto Alegre é bem forte fora dos cinemas comerciais. Então, tem várias salas culturais e essas salas, elas não têm um site unificado, são todos sites diferentes, às vezes é blog, é meio antigo, assim. Então, o que ele fez, como ele gostava muito de cinema, ele juntava essas informações para ele saber o que ia ter de cinema ali nessas salas culturais. E hoje ele tem um site que faz isso. Então, o Cinema em Poa é um site onde ele faz o web scraping dessas informações, ajusta tudo, pega os folders lá, e enfim. E ele ama esse projeto e ele se dispôs também, caso a pessoa não tenha experiência nenhuma, ou nunca trabalhou com GitHub, ou não sabe como fazer essa primeira contribuição, a gente vai se unir para poder ensinar as pessoas a fazerem essa contribuição e virarem pessoas mantenedoras do Cinema em Poa, tá? Então, se vocês têm um tempo disponível, não precisa ser muito tempo, eu acredito que assim, no máximo, umas 4 horas por semana, né? Divididas ali em pequenos períodos, seja o suficiente. Claro, é um trabalho voluntário, tá? Por enquanto, a gente está buscando já a verba para isso, mas por enquanto não recebe nenhum dinheiro em retorno. Mas você ganha muita experiência, como aquilo que eu estava falando, né? Cada contribuição que você faz, quando tem outras pessoas utilizando, né? Quando é um produto que está sendo utilizado, acaba sendo bem viável. Opa, Jaque, eu fico muito feliz. Eu fiquei muito feliz de estar aqui, tá? Eu queria falar isso. E é isso. Se vocês querem mandar, pode mandar aqui pela mensagem. Depois eu vou chamar todos vocês. Mas durante a semana, daí a gente vai fazendo os encontros ali do Cinema em Poa também. Vamos botar a experiência aí, vamos trabalhar. E daqui a pouco a oportunidade boa, porque precisa ser uma oportunidade boa. Se é para ser oportunidade também para se incomodar, melhor nem aparecer, né? E é isso, gente. Ó, eu tenho aqui o link também do Cinema em Poa, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá depois, ver se já entende, compreende alguma coisa. Mas quem tiver interesse, depois eu vou reunir num grupinho para a gente poder ir conversando e trocando mais informações ali sobre o repositório. E aí, só para vocês marcarem na agenda de vocês, no mês que vem, tá? O nosso próximo Alô Comunidade. Ainda é surpresa quem vai ser a pessoa convidada, mas no dia 12/3, também uma quarta-feira, também ao meio-dia, será nosso próximo encontro, tá bom? Então, o que vocês... Vamos colocar lá nas agendas.
e vejo vocês no próximo encontro. E é isso, muito obrigada. Espero que 2025 seja um ano aí de bastante aprendizado, que venham as novas oportunidades, né? De estar contribuindo aí com a comunidade também, de conhecer, e que aqui a gente consiga fazer desse espaço, né, um local de encontro mesmo, que, poxa, todo mês a gente vai trazendo alguma coisa, conversando um pouquinho mais, se tiver alguma dúvida. Gente, cola na gente aí, cola na Cumbuca, que a gente vai fazer esse negócio acontecer, tá? Então, a gente precisa da comunidade também para acontecer, e a comunidade precisa da gente para a gente poder colocar a nossa voz no mundo, né? Afinal, é muito mais fácil a gente fazer isso acompanhado. Sozinha é chato demais. E é isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido bastante coisa. Eu vou terminar a gravação agora, tá? Só para a gente... Nossa, pode compartilhar, Afonso. Eu acho maravilhoso. Compartilhe em LinkedIns. Pode colocar aqui no grupo. Eu acho que eu vou criar também um grupo, talvez. O que vocês acham? Um grupo de WhatsApp ou um grupo no Telegram de Cumbuca Dev, alô comunidade, para a gente ir conversando, quem sabe a gente trocando as próximas figurinhas, ou então próximas pessoas que a gente pode convidar, porque isso é o que faz uma comunidade, né? Que a gente possa ser aí um ponto de apoio, que, eu estou precisando de ajuda com isso, às vezes uma tecnologia que eu não entendo muito, trazer alguém que conheça sobre isso, para a gente também ficar super legal essa troca, tá? Ai, quanto ligadinho, que coisa linda! Eu vou só parar aqui a gravação, beijo para a gravação, mas a gente pode